Fala galerinha, tudo bem? Não tô aí, mas tô, né? Pensaram que eu ia esquecer de vocês? Nunquinha, olha só. Tô passando aqui pra deixar um oi através de um videozinho pra gente ter um material pra aula de hoje. Daqui a pouco a prof vai estar passando aí pra vocês algumas questões, enfim. E aí tem trabalhinho, né? E vale como avaliação. Valeu? Bom, na semana passada a gente leu um pedaço do texto. Deixa eu pegar minha cola. Quando os nazistas disseram Deus está conosco. Lembram? Eu até tinha passado para alguns o texto porque não tinham ouvido na aula retrasada. Então creio que todos vocês estão com o texto na mão, ou teriam que estar, né? Então quem não está, falou, sei lá, dançou, não sei o que vai fazer. Mas eu estou passando aqui porque na verdade nós não terminamos de ler o texto. Então eu queria deixar uma análise minha para vocês, tá? Ela não é necessariamente base para que você depois faça o trabalho que tem que fazer, mas é uma reflexão, né? E aí é o meu ponto de vista a partir da leitura do texto, porque eu acho importante. Esse texto eu escolhi porque ele fala de um tema que é importante pela questão histórica que envolve, né, o próprio texto, o nazismo e a, digamos, a mistureba que aconteceu entre o nazismo e o cristianismo lá atrás, e também porque é um texto atual que traz aí as questões relacionadas ao islamismo e a violência supostamente atribuída, né, ao Islã. Bom, vamos à análise então. A crítica que o Papa faz no texto não é ao cristianismo. Não sei se você percebeu, né? É uma crítica às instituições cristãs e sobretudo, aquelas que lá no passado foram coniventes com políticas, com ideologias e práticas de governo que significaram a antítese do que é o cristianismo. A antítese a gente já falou na aula o que é, né? Se você não lembra, procura no dicionário ou pergunta para a prof, você não consegue, e certamente conseguirá te dizer o que é antítese. Bom, o exemplo disso no texto está no que eu vou ler agora, na partezinha que diz assim: é difícil comparar, embora na sua gravidade, atos de criminalidade cometidos por pessoas pertencentes às mais diversas religiões, aquele que mata a namorada, outro que mata a sogra, com a prática sistemática da violência perpetrada por uma entidade organizada que a justifica com a religião, né? Sei lá, o Islã, a igreja islâmica, né? Enfim, faz um ato terrorista, organiza um ato terrorista e explode uma igreja católica, só um exemplo isso, né? Eu não estou pegando, eu estou pegando porque está no texto isso, que refere-se ao Islã. Isso é uma coisa. E será que as igrejas islâmicas fariam isso? Enfim, o que o Papa está dizendo é que são diferentes situações quando grupos isolados praticam uma violência ou têm uma atitude em nome de uma religião e quando as instituições religiosas o fazem, né? Isso é diferente. É como falar assim, os alunos da escola Leonor Rosa fizeram vandalismo hoje ao sair da escola, quebraram lixeiras, enfim, riscaram carros, quebraram vidros de casas próximas e tal. E aí isso é manchete. Quando você vai investigar um pouquinho, você vê que é um grupo de 4, 5 alunos que fizeram isso. Então, os alunos, os estudantes do Leonor Rosa, é justo falar isso? Ou alguém chegar à conclusão, nossa, essa escola é formada por, né, um bando de arruaceiro e baderneiro, né? Enfim, será que é justo isso? Enfim, o que o Papa está colocando, de certa forma, no início é isso. Também, quando ele se refere ao nazismo e ao crescimento do nazismo e, consequentemente, o envolvimento do cristianismo, ele está querendo colocar a coisa no seguinte patamar: a utilização do cristianismo, a utilização de algumas ideias, de alguns princípios cristãos de forma conveniente, a fim de servir como estratégia para captar pessoas para a causa nazista. Jamais Hitler teve a intenção
de catequizar ou de firmar e afirmar a fé cristã dentro do nazismo, tá? Isso não houve, com certeza não, né? Até porque alguns cristãos foram martirizados e perseguidos também pelos nazistas, mas o que houve foi a utilização muito conveniente, como a gente vê acontecer muito recentemente no Brasil, do cristianismo como uma maneira de justificar uma ideologia, uma prática de governo, né? O exemplo disso está em 3 partes do texto. A primeira delas é: no entanto, isso não impediu que os nazistas usassem durante anos o nome de Deus e elementos da fé cristã para justificar a sua ideologia e seus crimes. Depois, a imitação do Führer, nem sei como dizer isso. A propaganda nazista, por longos anos, também se valeu da espiritualidade para a mobilização das massas. Isso é muito grave. Isso acontece muito seguido, e não só na fé cristã, com diversas outras fés, mas com certeza o cristianismo, por ser uma fé de massa, né? Enfim, metade do planeta é cristão, isso é mais facilmente utilizado e trazido como uma forma de bengala de âncora, né, para fazer algumas ideologias andarem. E depois era a Positivis Christentum, o cristianismo positivo do nazismo, uma falsa espiritualidade que se originou em ambiente luterano para o uso da propaganda nacional-socialista, privada de muitos dos dogmas do catolicismo, crivada de um ecumenismo mal interpretado e submetida ao cientificismo, ao darwinismo e ao vegetarianismo, orgulhosamente defendidos por Hitler. Aqui vai crítica para tudo quanto é lado, né? Vai crítica do Papa aos luteranos, vai crítica do Papa aos darwinistas, não sei como dizer sobre isso, vai crítica aos vegetarianos. Não sei se esse vegetarianismo, eu sinceramente não sei dizer, se refere-se aos vegetarianos necessariamente. Acho que não, acho que é um outro viés de pensamento. Mas enfim, o que ele está colocando é exatamente isso, é a utilização conveniente de qualquer coisa que possa contribuir com a minha causa, no caso aí, o nazismo, né? Depois, ao mesmo tempo, o Papa também criticou a postura institucional de entidades religiosas, que eu falei lá no início da minha fala, cristãs, que aceitaram, se calaram e até contribuíram com o nazismo. No texto, os cristãos alemães, o cristianismo positivo acompanhou, junto com o neopaganismo e com o ateísmo substancial, toda a história do nazismo. Acompanhando significa que andou, né, cresceu, o nazismo cresceu junto com essas fés, essas manifestações que fizeram muita diferença no crescimento nazista. As adesões de algumas personalidades cristãs, também católicas, ao nacionalsocialismo, custaram à Igreja décadas de acusações, se não até de conivência com os crimes nazistas, no mínimo de não ter feito o suficiente para evitá-los. A Igreja Católica carrega uma pecha, sim, de não ter, enquanto igreja, enquanto instituição poderosa que é e que era, ter contribuído para minimizar ou, quem sabe, até combater o crescimento do nazismo e as suas obras. E aí isso até hoje, né, é uma marca e é uma cobrança que se faz mundialmente à igreja. Embora, se você for ver no texto, o autor cita mártires cristãos católicos que morreram por conta de algum ato enquanto estavam presos, enfim, para defender outras pessoas, tal. Tem alguns exemplos, né, de pessoas de religiosos que se entregaram sua vida no lugar de outras pessoas que iriam ser fuziladas e tal. Tem testemunhos disso aí, mas infelizmente o peso da atitude católica foi maior. Depois, por último, na minha análise aqui, o que o Papa ressalta é o perigo e o problema da generalização. Eu não vou aqui entrar no mérito do que é, porque isso faz parte do trabalho. Mas eu vou citar duas partezinhas do texto que deixa claro isso, né? Se você for ligado, né? Depois vai ficar fácil de trabalhar. O nazismo foi cristão? Certamente não. Adotou um Deus próprio? Talvez, mas certamente não o Deus da Bíblia. Tá? Resta estabelecer com que grau de adesão real ou de declaração louca de intenções os terroristas se declaram muçulmanos ao praticar uma violência
como aquela que o Papa está respondendo de certa forma que aconteceu, ele faz essa comparação toda. E o que ele quer dizer é o que eu disse lá no início da minha fala. Por vezes a gente acaba atribuindo o que um ou dois fazem a um todo, né? E isso com certeza não é justo. E a gente faz isso não só na seara da religiosidade, né? A gente faz isso em todas as searas da vida, ou seja, em todos os ambientes da vida. Se você colocar, por exemplo, né, veio na minha mente quando eu estava elaborando essas análises, é o fato de, por exemplo, você pensar em ir em tal lugar, mas lembrar que esse lugar é tido como um lugar violento, que muitas pessoas que lá habitam são marginais, lá tem tráfico de drogas, lá tem muita violência e tal. E aí você tem receio porque, né, o que se diz é que lá todo mundo é assim. Ah, lá só tem isso, lá só tem tráfico, lá só tem... É como se numa comunidade carente, onde moram, digamos aí, 1000 pessoas, né, 1000 pessoas fossem violentas, traficantes, por aí vai, bandidos, etc. Será que é assim? Se a gente colocar, por exemplo, um grupo de traficantes numa comunidade carente, falando de comunidade carente, né, porque não quer dizer que traficante não esteja num bairro de classe alta, mas vamos lá, numa comunidade carente, quantos traficantes teriam e quantas pessoas fariam parte desse grupo? Vamos colocar, digamos, no universo de 1000 pessoas, 150 pessoas, 200, ainda dá 20%, 300, dá 30%, é todo mundo? Não, é minoria. Então a gente sempre, a gente tem, talvez não sempre, mas por vezes, a tendência a cometer esse tipo de injustiça. Se você for para outros nichos, outros grupos também a gente faz assim, os políticos, os policiais, os advogados, mecânicos, enfim, né? Os estudantes, os professores. Todo mundo sofre um pouquinho com essa coisa da generalização. Ó, eu dei uma dica aí para o teu trabalho. Certo? Bom, eu queria ter feito essa fala, faz parte da aula. Espero que de alguma forma faça você refletir, para que a gente tenha uma postura mais justa como seres humanos, como cidadãos, como pessoas que vivem em sociedade, em família, em grupo. E é preciso que a gente tenha um olhar equilibrado sobre o que as pessoas fazem, para não sair sempre atirando de qualquer jeito, porque o que mais o senso comum faz é ir para as redes sociais hoje e sentar a pua quando não cancela todo mundo, né? Então, eu coloquei uma conclusão sobre isso, até que cito aqui, né, que de certa maneira o fato da Igreja Católica ter, em parte, contribuído, não só a Igreja Católica, mas outros nichos cristãos terem contribuído com o nazismo, fez com que o cristianismo, de certa maneira, fosse mal visto, malquisto até, né? Durante um tempo na história. Ele ainda o é, né? Uma das coisas que eu noto, até porque sou cristão, é que você fala em Deus, parece que isso é pecado. Falar em Deus é pecado. Você fala em Deus, algumas pessoas torcem o nariz, porque não sei o quê, ou porque não acreditam, né? Ou porque, ainda que acreditem, caíram num desacreditar, tamanhas foram as situações de descrédito que ela viu, ou que ela sabe, ou que estão pipocando sempre por aí. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês em relação a qualquer tipo de religião, mas sobretudo o cristianismo, que é o que eu conheço e vivo e pratico. Você vai ouvir muitas coisas negativas dos cristãos, das entidades cristãs, práticas cristãs, mas do cristianismo, não. O cristianismo tem uma linha, como eu já falei esses dias, até foi contestado sobre isso, mas enfim, eu continuo crendo, até porque vivo isso, mas muito mais do que isso, porque entendo que o que o Evangelho traz é muito verdadeiro, se aplicado, se vivenciado, né? se trazido para dentro, não só da cabeça, porque quando você só lê as coisas a partir do teu intelecto, você racionaliza demais. Você precisa trazer para o coração, você precisa trazer tudo que você faz, sobretudo em termos religiosos, precisa sair da mente e vir para o coração, senão só uma não vai funcionar. Não só coração, não só mente, mas os dois juntos.
Então, cancelar Jesus ou cancelar o cristianismo por causa dos erros dos cristãos não é justo, assim como cancelar qualquer outra coisa, né? Então, dizer também que não está no DNA do povo islâmico ser terrorista, não está no DNA do povo cristão ser nazista ou fascista, né? Não é a origem das coisas, mas está no DNA do ser humano se utilizar dessas práticas para benefício próprio ou das suas ideias de mundo, visões de mundo, tá bom? Era isso que eu tinha para deixar para vocês. Um grande abraço. Eu fiz questão de gravar esse vídeo porque eu gosto muito de vocês, e embora eu saiba que uma boa parcela do que eu falo pode não fazer a mínima diferença, ou pode não ter peso nenhum, ou pode, enfim, entrar por um ouvido ou nem entrar e sair pelo outro, mas eu entendo que alguma coisa daquilo que a gente traz sempre pode fazer alguma diferençazinha, por isso que eu fiz questão, tá bom? Beijo do gordo. Até com vocês até quarta-feira. Eu acho que é isso. Tá bom? Valeu. Fique com a prof aí e faça um trabalhinho que vale a avaliação, tá? Tchau.